Boa noite a todos. Vamos começar mais uma sessão ordinária. Pedir ao bondoso Deus que nos ilumine, nos acompanhe. Queria também convidar o vereador Guilherme Pitiquim para assumir a primeira secretaria. Pedir para fazer verificação de quórum, em seguida, ler o expediente. Boa noite a todos. Estão presentes vereadores Gilvan Martinelli, Roger Gomes, Matheus da Colônia, Rodrigo Borges, Paulo Renato, Bruno Pinheiro, Chico Pérez, Guilherme Pitiquinho, Maria de Fátima Taeta, Vanildo Quilinho e Roma Carte. Havendo número suficiente, declaro aberta a sessão. Pode fazer a leitura do expediente. Isso aí, Roma Carte. Indicação 61 de 2015, vereador Matheus da Colônia. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita, no sentido que seja feita a capina e a limpeza da Avenida Litorânea, Saquarema, Rio de Janeiro. Justifico a presente indicação pelo fato da vegetação estar tomando conta da estrada, necessitando, portanto, de tal melhoria. Assina o vereador Matheus da Colônia. Indicação 64 de 2015, vereador Paulo Renato, que seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido que seja feito a calçada do campo de futebol do Saquarema Futebol Clube, Saquarema, Rio de Janeiro. Tal melhoria visa a segurança dos pedestres e prevenção de acidentes, proporcionando melhor qualidade de vida e bem-estar à população desta localidade. Assina o vereador Paulo Renato. Requerimento número 40 de 2015, vereador Abraão da Mel Gil. Solicito informação de documentos. Convocação do secretário municipal de Planejamento e Gestão, senhor Fernando Vignoli Reis, para comparecer a esta Casa Legislativa. Requerimento 41 de 2015, vereador Abraão da Mel Gil. Solicitando informações de documentos. Relação nominal de todos os classificados de convocação no processo seletivo simplificado. Requerimento número 42. Vereador Rodrigo Borges. Requer a formação da comissão parlamentar de inquérito.
Ofício número 51, dia 31/3/2015, da senhora Thelma Cavalcante, para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, solicitando permissão de empréstimo do espaço da Assembleia Legislativa para a realização da segunda reunião de 2015 do Fórum das Entidades Culturais de Saquarema. Projeto de decreto número 20/2015 dispõe sobre o título cidadão saquaremense ao ilustríssimo senhor Marcelo Pereira Rego, vereador Macarte Azeredo. Projeto de decreto legislativo número 21/2015 dispõe sobre o título de honra ao mérito municipal do ilustríssimo senhor Roberto Costa Ramalho, vereador Vanildo Quilim. Projeto de decreto legislativo número 22, Abraão da Mel Gil, dispõe sobre concessão título cidadão saquaremense ao ilustríssimo senhor Ricardo Wagner da Silva Gomes. Projeto de decreto legislativo 23, dispõe sobre o título de cidadão saquaremense ao ilustríssimo senhor Dr. Cássio da Silva. Projeto de decreto legislativo 24/2015 dispõe sobre o título de cidadão saquaremense ao ilustríssima senhora, Eunice Couto de Matos, vereador Mateus da Colônia. Projeto de decreto legislativo 25/2015, vereadora Maria de Fátima Taeta, dispõe sobre o título de cidadão saquaremense à ilustríssima senhora Odeite das Neves Silva Tanikawa. Projeto de decreto legislativo número 29/2015, que dispõe sobre o título de cidadão saquaremense ao ilustríssimo senhor Marcos José Antunes Mesquita, vereador Chico Pérez. Projeto de decreto legislativo número 30/2015, vereador Abraão da Mel Gil, que dispõe sobre concessão de título de cidadã saquaremense à ilustríssima senhora Beatriz Pereira dos Santos. Projeto de decreto legislativo número 27/2015, vereador Chico Pérez, que dispõe sobre o título de cidadão saquaremense a ilustríssimo senhor Ronaldo Cardoso Figueiredo Júnior, vereador Chico Pérez. Projeto número 26/2015, vereador Abraão da Mel Gil, que dispõe sobre cidadão saquaremense ao ilustríssimo senhor Júlio Marcos de Oliveira. Projeto de decreto legislativo 28/2015, vereador Chico Pérez, que dispõe sobre o título de cidadão saquaremense ao ilustríssimo senhor Paulo Roberto Moratório, vereador Chico Pérez. Projeto de decreto legislativo número 31/2015, vereador Chico Pérez, que dispõe sobre o título de honra ao mérito municipal à ilustríssima senhora Célia Regina de Carvalho Oliveira. Projeto de lei número 23/2015, de autoria do vereador Vanildo Quilim, que estabelece critérios para a contratação de fornecedores na forma da Lei Ficha Limpa e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei estabelece critérios para a contratação de fornecedores com o intuito de proteger a moralidade administrativa e evitar o abuso do poder econômico e político. Artigo 2º. Fica vedada a contratação de fornecedores no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Municipal e Legislativo do município de Saquarema que estiverem enquadrados nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Os que tenham contra a sua pessoa ou a sua empresa representação julgada procedente pela Justiça
em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político. Inciso segundo. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena crimes. 1. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. 2. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. 3. Contra o meio ambiente e a saúde pública. 4. Da lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 5. De tráfico de entorpecentes, de drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e crimes hediondos. 6. De redução à condição análoga à de escravo. 7. Contra a vida e a dignidade sexual. 8. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Artigo 3º. Será vedada a contratação de fornecedores que estiverem enquadrados nas hipóteses do artigo anterior. Artigo 4º. Todos os atos serão considerados nulos a partir da entrada em vigor desta lei. 5º. Caberá ao Poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo, da forma individualizada, a fiscalização de seus atos e obediência à presente lei, podendo requerer aos órgãos competentes informações e documentos que entenderem necessários para cumprimento de suas disposições. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Assina o vereador Vanildo Quilim. Projeto de lei número 24 de 2015, de autoria do vereador Vanildo Quilim. Institui a ficha limpa municipal na nomeação de servidores e cargos comissionados no âmbito administrativo direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, do Poder Legislativo e da outras providências. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação para qualquer cargo de provimento em comissão no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo, de que tenha sido condenado pela prática de situações que descritas pela legislação eleitoral, conforme o artigo 1º da Lei Complementar 64 de 1990, e suas alterações configurem hipótese de inelegibilidade. Parágrafo único. A vedação prevista no caput não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. Artigo 2º. Antes da nomeação para o cargo de provimento em comissão, a pessoa indicada obrigatoriamente deverá apresentar certidões criminais emitidas pela Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Militar, crimes eleitorais, bem como declaração de que não se encontra na situação de vedação do que se trata o artigo anterior. Artigo 3º. Os que forem ocupar cargo de empregos de direção, chefia e assessoramento na administração direta e indireta do município também devem apresentar declaração de que não incorrem na vedação de que se trata o artigo 1º. Artigo 4º. Ficam impedidos de assumir os cargos de que se tratam o artigo 1º desta lei os agentes públicos e os políticos que tiverem as suas contas rejeitadas. Artigo 5º. Todos os atos efetuados em desobediência às vedações previstas nesta lei serão considerados nulos a partir da sua vigência. Artigo 6º. Caberá ao Poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo Municipal a fiscalização de seus atos em obediência à presente lei, com a possibilidade de requerer aos órgãos competentes informações. Artigo 7º. O prefeito municipal e o prefeito da Câmara Municipal, dentro do prazo de 90 dias contados da publicação desta lei, promoverão a exoneração dos atuais ocupantes de cargos de provimento em comissão enquadrados nas vedações previstas no artigo 1º, parágrafo único.
Os atos de exoneração produzirão efeitos a contar de suas respectivas publicações. Artigo 8º. As denúncias de cumprimento da lei deverão ser encaminhadas ao Ministério Público, que ordenará as providências cabíveis na espécie. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. De autoria do vereador Vanildo Quilim. Projeto de lei número 25 de 2015, de autoria do vereador Vanildo Quilim. Dispõe sobre a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para exercício de cargos, empregos e funções nos poderes executivo, legislativo e na administração indireta. Artigo 1º. O prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores ficam obrigados anualmente a realizar a apresentação de declaração de bens e valores que integram o respectivo patrimônio, bem como os do cônjuge, companheiro, filhos ou outras pessoas que vivam sob a sua dependência. Artigo 2º. Após o exercício do servidor municipal em cargo ou função do Poder Executivo, Poder Legislativo e Administração Pública indireta, ficam condicionados à apresentação pelo interessado de declaração de bens e valores que integram o respectivo patrimônio, bem como os do cônjuge, companheiro, filhos ou outras pessoas que vivam sob a sua dependência. Artigo 3º. No período compreendido entre 1º e 31 de dezembro de cada ano, em qualquer hipótese, no momento em que deixar o cargo, emprego ou função pública, o servidor atualizará a declaração de bens e valores, com a indicação da variação patrimonial ocorrida no período. Vou ajeitar aqui depois. Artigo 4º. A declaração de bens e rendas deverá ser obrigatoriamente assinada pelo declarante. Artigo 5º. Constada a existência de sinais exteriores de riqueza ou de aumento patrimonial incompatível com a renda declarada, a autoridade competente determinará a instauração de sindicância, dando ciência dos fatos ao Ministério Público. Artigo 6º. Para fins dos dispostos no artigo 1º e 2º desta lei, o servidor poderá, a seu critério, entregar cópia da declaração anual de bens apresentada aos órgãos fazendários da conformidade da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações. Artigo 7º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento vigente. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. De autoria do vereador Vanildo Quilim. Projeto de lei número 26 de 2015, de autoria do vereador Vanildo Quilim, que institui o IPTU verde no município de Saquarema. Esse projeto de lei se encontra disponível na primeira secretaria. Requerimento número 40, de 2015, vereador Abraão Damião Gil. O vereador subscritor do presente, com base na lei orgânica do município de Saquarema e no regimento interno, vem requerer a convocação do secretário municipal de Planejamento e Gestão, senhor Fernando Vignoli Reis, para comparecer nesta Casa de Lei Legislativa no dia 7 de abril do corrente ano, para prestar informações acerca do edital
número 7 de 2015, que desconsiderou o cadastro de reserva do processo seletivo simplificado. O presente requerimento tem por fundamento garantir a convocação dos candidatos que compõem o cadastro de reserva estabelecido no edital de abertura do processo seletivo simplificado, número 001 de 2015, no item 11.2, cuja lei 1404 de 2015, que alterou a lei 1399 de 2015, que deu origem ao edital de convocação 07 de 2015, não autorizou o poder público desconsiderar o cadastro de reserva, no intuito de atender à demanda da comunidade local e dar transparência ao processo necessários tais esclarecimentos. Vereador Abraão da Mel Gil. Requerimento número 41, de 2015, vereador Abraão da Mel Gil. O vereador subscritor do presente, com base na lei orgânica do município de Saquarema e no regimento interno, vem requerer à excelentíssima senhora prefeita do município de Saquarema, senhora Franciane Mota, as seguintes informações e documentos, cujo prazo está estabelecido na Lei Federal número 12.527, de 2011. Primeiro, relação nominal de todos os classificados e convocados no processo seletivo simplificado, constante na Lei 1399 de 2015, alterada pela Lei 1404 de 2015, incluindo a avaliação dos títulos apresentados com a pontuação. Segundo, relação dos classificados e não convocados em ordem decrescente de pontos constante do cadastro de reserva. Terceiro, relação dos indeferidos com a devida justificativa. O presente requerimento tem por fundamento garantir a convocação dos candidatos que compõem o cadastro de reserva estabelecido no edital de abertura de processo seletivo simplificado número 001 de 2015, no item 11.2, cuja lei 1404 de 2015, que alterou a lei 1399 de 2015, que deu origem ao edital de convocação número 7 de 2015, não autorizou o poder público desconsiderar o cadastro de reserva, no intuito de atender à demanda da comunidade local e dar transparência ao procedimento necessário de tais esclarecimentos. Abraão da Mel Gil. Requerimento número 42 de 2015, de autoria do vereador Rodrigo Borges. Requer a formação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhor presidente, os vereadores que esta subscrevem vêm na forma regimental com base no artigo 53 do Regimento Interno dessa Casa e do artigo 25, parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal, requerer a formação da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar e apurar irregularidades das concessões, desapropriações e retomadas de terreno pelo Poder Executivo no período compreendido entre 1º de janeiro de 2001 a 1º de janeiro de 2014. Justificativa. Justificamos o presente requerimento em face das inúmeras denúncias recebidas nesta Casa por vereadores pelos processos abertos pelo Ministério Público Estadual e ainda constatação por parte do Poder Executivo atual de envolvimento de funcionários de indícios de transferências irregulares de imóveis de propriedade do Poder Executivo a terceiros, culminando com a determinação pelo Poder Executivo atual da suspensão de outorgas e transferência de contratos de concessão de uso, sendo esta justificativa mais que plausível para a abertura e processamento da Comissão Parlamentar de Inquérito pelo prazo de 90 dias. Impõe-se, por conseguinte, uma completa investigação, justificando-se plenamente a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai assinada por mim e respaldada pelas assinaturas que acompanham a proposta na forma do regimento interno da Câmara Municipal de Saquarema. Assina vereador Rodrigo Borges. Não consigo reconhecer as assinaturas aqui. Roma Carte, Paulo Renato, Vanildo Quilinho, Gilvan Martinelli, Matheus da Colônia, Guilherme Pitiquinho e Taeta. Não tendo mais nada para ler na noite de hoje, eu vou franquear a palavra. Está franqueada a palavra. Está franqueada a palavra.
Continua franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Matheus da Colônia. Boa noite, presidente, vereadora Taeta, demais vereadores, vocês aqui que me assistem aqui pela internet. Vou ser breve aqui, eu venho aqui só para fazer um agradecimento, porque o meu bairro lá, Gravatá, está com um grande índice de assalto, roubo de casa, tráfico. Então eu tive com a Polícia Militar e com o delegado, e venho agradecer porque eles estão dando trabalhando em cima disso a gente. Então venho aqui agradecer ao doutor Mário, que é o delegado municipal, a Genilson Saraiva, segundo tenente do comando da 4ª CIA de Saquarema, e a Polícia Civil. Então eu costumo cobrar, e a gente também tem que agradecer, eles vêm trabalhando muito, estão policiando o bairro e já diminuiu um pouco, né? E a gente não estava podendo nem andar quase no bairro, porque eu tenho um campo de grama sintético, até depredar o campo a turma estava fazendo. E vejo muito ali um grupo de mais ou menos 5 rapazes querendo ser dono do meu bairro. E dono do meu bairro é o povo do Gravatá e o povo de Saquarema. Então, queria fazer esse agradecimento à Polícia Militar mais uma vez e ao delegado municipal, né, que estão fazendo a parte deles, né? E pode ter certeza que não vão se criar não, porque o exemplo, eu vejo muitos jovens na faixa etária lá de 16 anos, 17 anos, que estão levando até alguns menores para isso. Então, até nesse trabalho deles, eles já identificaram e conseguiram achar muito menores envolvidos. Então, eu acho que agora a polícia faz a parte dele e nós, cidadãos, temos que fazer a nossa parte, deixar de ser omisso e ligar, porque a polícia também não é adivinha. Ele tem que trabalhar com a população, né? Porque os jovens de 16 anos não podem se espelhar em bandido. Tem que se espelhar no seu Anolfo, que tem 81 anos. Se espelhar no Agenor, que está aqui, que é do Jardim Pessoa Trabalhador, né? E se espelhar em mim também, porque eu sou trabalhador desde pequeno. Então, não pode se esperar nessas pessoas que estão usando. Eu vejo lá os jovens já ali no campo, à noite, a gente vê um jovem até andando com ginga, então... mas não vai ficar barato, né? Então, é um agradecimento aqui às autoridades do município. E também queria agradecer ao Araújo e ao Carlos, que trocou as lâmpadas lá do sintético, de alguma rua do Gravatá, então a gente tem que elogiar. E agora também tem que ver a limpeza lá da Barra Nova, que está precisando de limpeza lá, né? Eu estou andando no bairro, eu acho que no passado a gente tinha um senhor lá que trabalhava com a foice e dava conta do recado. E hoje nós temos roçadeira, então não pode ficar do jeito que está, né? Boa noite a todos. Queria aproveitar e agradecer a presença do nosso secretário, Fernando Reis. Obrigado, Fernando, pela presença. Continua franqueada a palavra. Está franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Quilinho. Vanildo Quilinho. Eu sei, já anotei, já anotei. Tá. Boa noite, senhor presidente, vereadora Taeta, vereador e vereadores, amigo meu. Quero dar uma boa noite também especial para o meu amigo Adalto, que está ali, que
tem me ajudado muito no trabalho comigo, um grande parceiro, um grande amigo. Quero agradecer a presença do meu amigo Ronan, que está ali fora, que não é meu amigo, mas sim meu irmão, meu companheiro. Crescemos trabalhando junto e hoje ele tem a vida dele lá como advogado, um bom advogado, e eu a minha como político aqui, mas a nossa amizade continua mais do que amigo. Somos irmão, companheiro. Quero agradecer a sua presença aqui, Ronan. Quero também agradecer a vocês que nos assistem pela internet. Quero dar uma boa noite para todos. Senhor presidente, primeiro eu quero fazer uso aqui de uma palavra que se diz na Bíblia. Eu estava lendo o meu projeto, que eu parei por esses dias para trazer esse projeto a essa casa, e a Bíblia ela diz assim: Deus não chama os capacitados, mas sim Ele tem o dom de capacitar. Confesso que cheguei nessa casa e eu olhava para mim e via que não teria condições, capacidade nenhuma. E fui me esforçando para aprender um pouquinho ali, um pouco aqui. E hoje eu posso falar que eu estou nessa palavra. Eu estou recebendo de Deus o dom da capacidade. Não estou ainda capacitado, não estou ainda preparado, mas estou me preparando para que eu possa, a cada dia, trabalhar mais pela população e também um pouquinho no conhecimento. Presidente, trouxe nessa casa hoje 4 projetos de lei. 3 projetos de lei que eu vinha pensando em muito tempo em colocar esse projeto de lei. Esse projeto fala sobre a corrupção. Nós estamos vivendo um momento em nosso país complicado. A gente está vendo no nosso país que as empresas, funcionários das empresas, todos eles tudo sendo preso. Alguns municípios do vizinho nosso aqui, saindo em página de jornal com a moralidade baixíssima, porque, seu presidente, sai numa página de jornal, a gente fica com vergonha. A gente são moradores, muitas vezes, da região dos Lagos, morador do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Toda vez que a gente que somos político, que a gente vê um político saindo nas páginas dos jornais com coisa negativa, isso entristece a gente, seu presidente, principalmente a mim, que posso falar que tenho uma vida que todos podem verificar a minha vida, luto para ter uma vida correta. Então, por isso, eu resolvi tentar combater isso aí. É uma situação que está lá já, a lei da ficha limpa, já tem a lei federal que combate essa ficha limpa, só que agora eu estou trazendo para essa casa com mais vigor na nossa cidade. Os contratados, as pessoas que foram contratadas para a nossa cidade, a gente precisa saber o passado dessa pessoa, saber o passado dela, por que ela está aqui, por que está sendo contratada, o que ela fez no passado, se está mesmo preparado para isso, e agora a gente vai ter base nessa lei para a gente poder julgar esse critério. Um critério, senhor presidente, que me chama também muita atenção, que não estou falando desta casa, dessa cidade, mas estou falando de Brasil todo, que vem acontecendo, que as empresas, agora nesse aí teve mensalão, teve aí agora Lava Jato, e eu estou vendo que as empresas não estão sendo punidas. O político está sendo punido, o corrupto está sendo punido, mas o corruptor não está sendo punido. Então a gente tem que ter base para que seja punido também, que essas empresas, elas têm que ser punidas. E aí eu apresentei esse projeto que a empresa que não tiver limpa, totalmente limpa, não vai poder trabalhar no nosso município. Porque se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, nós vamos ter base aí para combater isso aí. Eu aqui até pode melhorar a minha fala, o vereador Chico, que é vereador, que é advogado, o vereador Rodrigo, que também é advogado, e os outros vereadores que têm até mais experiência do que eu, aquele que acharem também que esse projeto de lei não está bom, que possa apresentar emenda para poder melhorar, que é junto, para a gente combater essa corrupção. Eu estou pedindo aí agora, também nesse projeto de lei que eu apresentei, senhor presidente, que o secretário apresente anualmente
sua declaração de bem. Isso é importante tanto para o secretário e tanto para a cidade, porque muitas vezes o secretário ele tem um outro tipo de trabalho e ele, na empresa dele está dando certo, e ele muitas vezes está tendo uma renda, e ele compra um carro e pessoas ficam falando que está se enriquecendo, e muitas vezes, até algumas vezes, estão errado quem fala, mas muitas vezes também estão com a razão, e nós não sabemos essa mágica. Então, esse projeto vai combater isso, vereador. Esse projeto vai combater que a empresa que corromper vai pagar, e aquele que for corrompido, a empresa corruptor, vai todos eles vai ter que pagar o erro cometido. Esse projeto vai ser de suma importância, os vereadores querem aprimorar ele, que apresenta emenda, mas tenho certeza que esse projeto vai dar uma melhoria muito grande para a nossa cidade. Eu aguardo para falar do próximo projeto na outra votação, quando botar em primeira votação. A parte, vereador. Queria agradecer a Vossa Excelência pela parte e dizer que eu fiquei muito feliz com os projetos apresentados por Vossa Excelência. E eu tenho acompanhado, inclusive, no estado do Rio de Janeiro já existem projetos também no mesmo sentido, com relação às empresas e aos servidores públicos e cargo em comissão. Porque, estendendo, como Vossa Excelência falou, a lei da ficha limpa, que é uma lei basicamente eleitoral, agora também, não só para candidatos a vereador, a prefeito, a deputado, mas também para o servidor ocupante de cargo em comissão. E essa também dos secretários apresentar sua relação de bens, né, o imposto de renda, por exemplo, né, também é interessante, como Vossa Excelência falou. Muitas pessoas estão sendo acusadas de enriquecimento ilícito. Inclusive, saiu há pouco tempo no jornal, no Globo, uma relação de prefeitos que teve o patrimônio aumentado muito fora de propósito, fora de justificativo. E é hora, efetivamente, da nossa Câmara buscar essa questão também, e para que os servidores, no futuro, os cargos de comissão principalmente, sejam pessoas de ficha limpa, como Vossa Excelência mesmo falou. Então, está de parabéns, Vossa Excelência. Certamente a nossa Comissão de Justiça vai olhar o projeto, vai tentar, de alguma forma, melhorar. Eu acho que está perfeito já, mas... E todos os vereadores também vão poder participar disso e, cada vez mais, fazer com que a coisa funcione no nosso município. Parabéns, Vossa Excelência, pelos projetos. Obrigado por enriquecer a minha fala e para declarar isso. E esse é o ponto até, que muitas vezes o prefeito, a gente não conhece todos os prefeitos, mas o prefeito muitas vezes ele tem um outro tipo de empresa que ali ele consegue juntar bens com aquela empresa dele. Então os jornais, a televisão, os ditares popular começam a crucificar esse prefeito sem fazer o levantamento do que ocorreu de fato. Que a gente precisa, não tem gente que só quer falar, mas sem base naquilo que está falando. A gente precisa ter critério. E essa lei aí vai nos ajudar muito nisso aí. Tá? Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Queria aproveitar e justificar a ausência da vereadora Adriana Divande. Problema pessoal, teve que se ausentar. Continua franqueada a palavra. Queria avisar os senhores também que na próxima quinta-feira não haverá sessão. Iremos fazer ponto facultativo. Está franqueada a palavra. Pela ordem, o vereador Guilherme Pitiquim. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, vereadora e amiga Taeta, demais vereadores aqui presentes, a vocês que nos assistem aqui através da internet, uma boa noite. Eu venho aqui, essa tribuna nessa noite, não poderia deixar de vir aqui para corroborar com a fala do vereador, meu amigo Matheus da Colônia. Eu também sou morador aqui do 1º Distrito, moro no Boqueirão, e venho recebendo muitas cobranças em relação a esses pequenos delitos, alguns delitos que vêm ocorrendo no bairro do Gravatar
no bairro do Boqueirão. E estamos tomando providências. Venho conversando muito com os policiais. A todo momento eu vejo que o número de patrulhas rodando pelo bairro de Saquarema, Gravatá e Boqueirão, Barra Nova, tem aumentado. Realmente vem ocorrendo algumas prisões e eu acho que está surtindo efeito, vereador. Assim como você disse aqui, é notável que o número de policiamento para o lado de cá, pelo menos, tem aumentado. Que nós somos vereadores da cidade inteira, mas acabamos olhando mais pelo nosso bairro, que é o primeiro distrito aqui. Então, não poderia deixar de faltar isso. Aqui a gente está sempre cobrando, mas quando tem que agradecer, a gente vem aqui agradecer também. Então, venho aqui agradecer a polícia por ter escutado os nossos pedidos, as nossas reclamações às vezes, mas vem surtindo efeito. Já temos alguns moradores notando que o aumento do policiamento é maior. Eu também venho aqui para falar nessa noite, não sei se foi na sessão passada, na sessão retrasada. Da parte, vereador. Tem a parte, vereador. Vereador, inclusive, eu acho que as pessoas têm que começar a procurar fazer as ocorrências, né? E procurar a delegacia, fazer a ocorrência. E também, quando a gente está falando, é uma coisa muito séria, porque na semana passada teve um confronto a tiro, bala, confronto mesmo, enfrentar a polícia. Então, é uma coisa muito séria, né? Então, eu acho que a gente tem que bater mesmo. Obrigado pela sua fala. E as pessoas não têm que ficar omissas, ficar na meio, porque se tem droga, Saquarema não tem pé de maconha nem pé de cocaína. Está vindo de algum lugar. E vindo de onde? Do Rio. Daqui a pouco nós estamos... Né, o que eu conhecia que tinha no vaso maconha está preso, está lá em Bangu. Né, um garotinho lá do Brizolão. Um rapaz andava no... Então, eu acho que o negócio é feito. Daqui a pouco o Rio de Janeiro, aqueles bandidos, o Calazul PP, estão vindo tudo para cá. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador. Você tocou num ponto muito importante. Acho que no ano passado, aqui no mandato, enquanto o presidente era o Paulo Renato, nós fizemos uma reunião com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. E foi levantado esse ponto, o ponto das ocorrências, que muitas pessoas reclamam, vêm até a gente reclamar, reclamam com o vizinho, mas não vai até a delegacia fazer a ocorrência. Então, a polícia não consegue ter um levantamento baseado sobre isso. Então, esse é um ponto muito importante. As pessoas que sofrerem algum problema em relação a isso ou ficarem sabendo, é bom que vá à delegacia e faça a ocorrência. Que assim a polícia consegue fazer um controle e saber onde está tendo mais criminalidade e botar um policiamento mais num bairro do que no outro. Então está de parabéns o vereador também. E acho que foi na sessão passada, eu vim aqui falar sobre o esporte. Até eu falei com o vereador, o secretário Amarildo Orelha, ele acompanhou nas duas sessões, acho que foi na quinta-feira que eu falei, ele não estava aqui presente. Falei sobre o esporte. E hoje eu tive a notícia, não é 100%, eu gosto de falar de coisas mais quando é 100%, mas eu fiquei feliz. Lá no nosso bairro ali, tem um projeto Léo Moura que funciona excepcionalmente, da manhã e à tarde, dá chuteira para as crianças. É muito bacana. Agora era no campo do Castelinho, agora passou até para o Boqueirão. E eu tive a notícia hoje que está chegando mais um projeto desse para Saquarema. Se eu não me engano, vai ficar no bairro do Palmital. É um projeto que a gente está lutando para trazer mais alguns para Saquarema. Então eu fico feliz de estar trazendo essa notícia aqui para a nossa Câmara. Outro ponto que eu queria colocar essa noite é o nosso amigo Quilinho. Queria te dar os parabéns, vereador. É notória o seu engrandecimento aqui. Você disse aqui que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos e com certeza você está sendo capacitado. Todo mundo que acompanha o seu desenvolvimento aqui sabe que você é um guerreiro, que você está sempre na rua lutando pelas pessoas que te ajudaram a estar aqui hoje. Então eu fiquei muito feliz a estar aí como primeiro secretário hoje, lendo esses projetos que de vossa autoria. Então eu estou aqui como seu amigo, eu não te conheço há muito tempo, a gente se conheceu na eleição. Fiquei muito feliz quando você virou vereador, porque eu vi o seu empenho. A gente costuma até brincar que é quilinho, mas na época, que agora é tonelada. Quilinho era na época, você emagreceu muito de tanto que vivia na rua. É um grande guerreiro, então eu fico feliz de fazer parte hoje da sua amizade. Então eram isso minhas palavras dessa noite, uma boa noite a todos. Continua franqueada a palavra. Está franqueada a palavra. Continua franqueada a palavra.
Vai, vamos. Pela ordem, vereador Rodrigo Borges. Excelentíssimos vereadores, senhor presidente, amiga Taeta, a todos os amigos aqui presentes na assistência, a todos que nos assistem pela internet, uma boa noite. Eu hoje quero começar agradecendo também a um serviço de iluminação pública que foi feito no bairro da Alvorada, a pedido meu. Agradecer ao Carlos, agradecer ao Araújo, que prontamente nos atendeu, devido até que uma questão de segurança que foi levantado aqui. Eram 4 lâmpadas de uma rua que se tornava muito escura, inviável para as pessoas que ali transitavam à noite, muitas delas crianças e jovens voltando de escolas, enfim. Foi de grande importância isso aí. Muito obrigado a todos aí que participaram, até inclusive os funcionários Rolian e Márcio. Hoje eu apresentei à casa o requerimento de abertura da CPI. Já tinha dito aqui o motivo delas, e o que mais me surpreende é que a cada dia que passa a gente vem vendo pessoas que nos procuram, trazendo algumas outras denúncias que nós vamos apurar, para que também fique claro que não é nada contra ninguém. Na verdade, a gente está aqui em cima dos princípios basilares do que é composto na CPI, da legalidade e a moralidade administrativa, que não vai ser diferente. Na verdade, a CPI, aqui na Casa Legislativa, ela não pune ninguém. Nós vamos investigar. Caso haja algo irregular, nós encaminharemos ao Ministério Público para que aí sim o Ministério Público tome as medidas cabíveis. Nós vamos preparar o nosso relatório, vamos tipificar caso exista algum crime, para que aí o Ministério Público comece a agir da forma que pretender. Agora, é claro que teremos tranquilidade para poder apurar todos os fatos. Não são poucos. Nós colocamos esse período a ser investigado porque se tornou necessário abranger 2 mandatos de um ex-prefeito e o mandato, inclusive, da prefeita municipal. O que demonstra aí que não se está fazendo uma caça às bruxas, e sim nós estamos buscando a verdade real, porque é de interesse público, e sendo de interesse público é obrigação de nós todos, vereadores, investigar. Afinal de contas, esse é o nosso papel. Procurei diversos vereadores na semana passada, senhor presidente, até liguei para Vossa Excelência justificar a minha ausência, estava com a virose, não pude comparecer, mas enfim, procurei a todos, apresentei o requerimento do CPI, coloquei à disposição para quem quisesse assinar, e por sorte nós tivemos 8 assinaturas, ficando sem assinar apenas a vereadora Adriana da situação, fora os outros 4 vereadores de oposição. Enfim, nós precisávamos de 5 para que fosse aberto, e vamos esperar que agora o andamento da CPI seja de forma tranquila, pacífica, para que a gente tenha o melhor resultado,
na minha opinião, é que a CPI não dê nada, porque a gente não consiga ver nada de errado, porque eu não quero aqui, é muito ruim para a gente, não só para mim, mas para qualquer vereador, vir trazer aqui uma notícia triste, na verdade, mostrando que existem irregularidades em retomadas, em desapropriações, em concessões de uso. Porque quando existe a concessão de uso para pessoas que realmente precisam, é louvável. Agora, quando isso não acontece, é extremamente reprovável e eu, como vereador, se fizer parte da comissão processante, não vou deixar passar. Vamos investigar a fundo, porque é de responsabilidade de nós vereadores e em respeito ao povo do nosso município. Senhor presidente, eu quero aqui deixar claro a todos os vereadores presentes que não se trata de uma investigação em cima de um ou outro cidadão. Se trata de uma investigação para o povo de Saquarema. Para que a gente não tenha dúvida de que as pessoas que legalmente receberam não se sintam envergonhadas em dizer que receberam a concessão de um prefeito ou de uma prefeita desse município. Meu muito obrigado, fico com Deus. Aproveitar e convidar a todos para amanhã às 19 horas, a reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública, já que alguns vereadores falaram sobre segurança pública, então é importante que compareça amanhã, que às 19 horas, junto ao Conselho Comunitário de Segurança Pública. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Bruno Pinheiro. Questão de ordem, senhor presidente, onde vai ser a reunião? Aqui no plenário da Câmara. Eu gostaria já de justificar a minha ausência, seria interessante vir, porque amanhã, às 11 horas, estarei indo para Brasília, só volto na sexta. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Romacarte, excelentíssima senhora vereadora Taeta, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem, senhoras e senhores que nos assistem pela internet por esse nosso Brasil. Muito boa noite. Senhor presidente, hoje vim abordar dois temas que foram aqui devidamente explanados. O primeiro tema, no tocante ao projeto de lei do vereador Quilinho, que entendo um projeto de lei válido, um projeto de lei que, vamos dizer assim, aprofunda uma questão que já deveria estar aqui no nosso município. Além disso, eu também entendo que devíamos fazer também um projeto de lei que também extirpasse, um projeto de lei municipal, o nepotismo, aqui na Câmara dos Vereadores, como também no Poder Executivo. Mas isso serve até de uma dica para Vossas Excelências e até para que eu também possa fazer esse tipo de lei. Acontece, sem querer debater teses jurídicas, me parece que este projeto está viciado, mas não é um erro de Vossa Excelência, é um chamado vício de iniciativa, onde não pode o Poder Legislativo legislar aonde é competência do Poder Executivo. Neste caso, o Poder Executivo, com relação a cargos em comissão, enfim, todos os tipos de cargo, que tem que fazer este tipo de lei. Quem sou eu? Não sou professor, mas pelo pouco que eu sei, me parece que há este vício que deve ser sanado, tirando aí o Poder Executivo, para o Legislativo. O projeto de Vossa Excelência está válido e eu bato palmas para Vossa Excelência.
Com relação à CPI, este relatório, requerimento, onde foram, salvo engano, 7 ou 8 vereadores assinaram. Primeiro eu achei estranho o seguinte, o porquê, que eu acho que Vossa Excelência poderiam até aumentar, o porquê a investigação até 2014 e não janeiro de 2015. Mas, antes de comentar, eu queria então propor agora a Vossas Excelências que assine o meu pedido de CPI, já que ficou claro pelo vereador Rodrigo que é para o bem do povo de Saquarema. E estou fazendo um pedido de CPI para apurar o porquê a tarifa do ônibus não foi reduzida. Ficamos aqui debatendo horas e horas e horas. Fizemos um relatório aprofundado em que o vereador Gilvan perdeu tempo do seu dia trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para aprovarmos esse relatório que foi para o Poder Executivo. E o Poder Executivo ficou inerte, apesar das totais, até eu estar aqui, os totais incentivos à época da presidente Dilma para pelo menos reduzir. Em Saquarema não houve redução, aliás, houve aumento. A prestação de ônibus é péssima. Eu recebo reclamações na internet a toda hora, a toda hora. Então, eu digo a Vossas Excelências, eu vou me abster de assinar este requerimento se Vossas Excelências não assinarem o meu, porque em prol do povo de Saquarema. Permite uma parte, vereador? Claro. Obrigado pela parte. Já que Vossa Excelência acabou me citando, na verdade, eu fiz diferente de Vossa Excelência. Apresentei antes de vir à tribuna, falar quem assinou, quem não assinou, apresentei a vários vereadores aqui que tiveram interesse, inclusive Vossa Excelência. Vossa Excelência opinou por não assinar. Não existe abstenção, existe sim e não. Enfim, não tenho conhecimento da CPI proposta por Vossa Excelência. Vossa Excelência está trazendo agora. Então, não existe recusa de nenhum de nós, vereadores. Vossa Excelência vai ter oportunidade de conversar um por um para ver a viabilidade e colher as assinaturas. Então, assim, eu não estou me negando a assinar, não estou dizendo que sim, nem que não. Só que não tive conhecimento. E também, Vossa Excelência teve conhecimento de tudo que foi feito do requerimento. Então, muito obrigado pela parte. Perfeitamente. Eu Vossa Excelência não vai me deixar aqui no vácuo, porque eu tive ciência do requerimento agora. A sessão passada Vossa Excelência não veio, na outra também não pude vir. Então, eu trouxe o meu pedido. Não tive tempo hábil de mostrar a todos, mas como aqui é a casa do povo, o povo está nos assistindo e está aqui a CPI da tarifa de ônibus e do ônibus. E peço para que Vossas Excelências, então, tenha esta bondade de avaliar. O vereador Chico possa assinar. Porque se há indícios de uma perseguição política num requerimento, numa CPI, eu acho que a gente deve apurar também. Eu fico até com aquela... Tem uma música de Roberto Carlos que disse, se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Deixa quem quiser que seja concorrer. Volta para concorrer, que a urna vai dar a surra na hora certa. Então, Vossas Excelências deveriam me ajudar. Aqui está o pedido, eu vou passar para Vossas Excelências e peço que Vossas Excelências assinem, porque tenho subterfúgios aqui, tenho vasta documentação, tenho abaixos assinados e garanto que não é o Bruno Pinheiro que vai ganhar com isso. Quem vai ganhar é a Câmara de Saquarema, os vereadores de Saquarema. Sendo assim,
eu agradeço a todos. Uma Semana Santa naquilo que representa, e por isso peço a todos vocês que reflitam sobre a CPI, reflitam na Semana Santa e fiquem com Deus. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Chico Pérez. Senhor presidente, senhora vereadora Taeta, senhores vereadores aqui presentes, senhoras e senhores que nos assistem nessa noite. Senhor presidente, eu quero inicialmente falar sobre um ofício que me foi entregue pelo doutor Gilvandro, que fala sobre o grito de Jaconé. Ele apresentou esse requerimento, apresentou aos vereadores, e ele fala aqui como representante da OAB sobre a importância que é lutarmos para que não haja o porto em Jaconé, em Maricá, Ponta Negra, e eu tenho refletido muito sobre isso. E na sessão passada, o vereador Quilinho, os vereadores estão se tornando mais brilhantes na nossa casa, falava do doutor Gilvandro como o 14º vereador, a pessoa interessada pela nossa comunidade, a pessoa que vem lutando, trazendo as questões, já falou sobre a questão da maconha, da não liberação da maconha, agora encampa essa ideia do porto de Jaconé, do porto de Ponta Negra, que vai trazer muitos problemas para o nosso município. Me parece que todos os vereadores assinaram já um abaixo-assinado contra o porto, ou pelo menos, acho que todos. Mas, além disso, de assinarmos o abaixo-assinado, temos que propagar isso, falar sobre isso. Ele, inclusive, esteve no meu gabinete, o doutor Gilvandro, me apresentando um relatório do Ministério Público sobre o porto, mais de 50 laudas assinadas por 12 ou 13 procuradores de justiça e promotores de justiça, dizendo que o porto será maléfico para Saquarema. Então nós temos que encampar essa ideia. Eu quero agradecer ao doutor Gilvandro por isso, esse manifesto que ele nos trouxe, que chama de Grito do Jaconé, e quero me solidarizar com o senhor Gilvandro e com a comunidade com relação a isso. Fico feliz. Senhor presidente, vejo agora que há um requerimento de criação de uma CPI para apurar concessões de uso, desapropriação e retomadas de terreno de 2001 a 2014. Fazer uma CPI, uma investigação, nós temos que ter em mente que isso não vai causar uma insegurança jurídica, por exemplo, às pessoas beneficiadas de concessão de uso. De hoje em diante, por exemplo, todo cidadão que tiver uma concessão de uso de um terreno da prefeitura está inseguro com essa CPI, porque o que se apura, o vereador Bruno Pereira falou em perseguição política. O condão, essa CPI apareceu agora porque ouviu-se falar que o prefeito Pérez iria se candidatar de novo. Perseguição? Mas vamos apurar. A CPI vai apurar. Agora, o que se tem que pensar é pensar positivo numa investigação e verificar o seguinte: se encontrar alguma irregularidade de governo passado, isso vai ser apresentado ao Ministério Público, e o Ministério Público pode fazer uma ação civil pública. Já não pode mais fazer uma ação civil pública, porque passou-se 5 anos. O último mandato do prefeito Pérez foi em 2008. Passou 5 anos, não há mais, está prescrita qualquer tipo de ação de improbidade com relação a ex-prefeito. Agora,
E se essa CPI encontrar uma irregularidade da atual prefeita, como vai ser? Os mesmos que assinaram a CPI vão pedir a cassação da prefeita? Por quê? Se encontrarem uma irregularidade da gestão passada, não vão pedir a cassação do ex-prefeito. Ele não é prefeito mais. Também, improbidade, ele não pode responder, porque o prazo de 5 anos já prescreveu. Se ele deu também, se aconteceu alguma concessão de uso irregular até 2008, que eu não acredito que possa haver, também está prescrita a concessão. Passou 5 anos, prescrição administrativa. 5 anos, se não houve anulação do ato, não se pode anular mais. Mas se a CPI encontrar uma concessão de uso dada irregularmente agora, em 2014, os vereadores também vão pedir, aí sim, Decreto-Lei 201, que fala de cassação de mandato. Se apurarmos, se a CPI apurar que há uma irregularidade em concessão de uso dada agora na vigência do mandato da prefeita, vai também pedir a cassação do mandato dela? Porque aí vai aparecer, não estou dizendo que vai aparecer, mas é nesse sentido, né? Então a gente fica perseguir uma pessoa, às vezes o perseguidor acaba sendo perseguido. Temos que ter muita cautela, temos que saber respeitar, temos que saber perder, temos que saber ganhar. É isso. Eu tenho medo, não do que se vai apurar, eu tenho medo de que o que se achar atualmente, e falou-se aqui em desapropriação. Recentemente a prefeita desapropriou, declarou para fins de desapropriação um imóvel em frente à Maroca, uma área. Agora, recentemente, há um decreto anulando a desapropriação. O que motivou esse decreto anulando a desapropriação? Certamente a CPI vai apurar. O que motivou a prefeita mandar desapropriar, declarar de utilidade pública para fins de desapropriação um imóvel, segundo consta, ia fazer lá uma obra para fazer um rodo para transporte, para acesso, né? E agora esse decreto foi anulado. O que motivou isso? Há rumores. Certamente a CPI vai apurar. E se encontrar uma irregularidade, vai pedir a cassação do mandato da prefeita? Então a gente, não seria melhor, ao invés da Câmara se preocupar com perseguir um ex-prefeito, não seria melhor nós nos preocuparmos com a saúde pública atual? Essas questões me parece que seriam mais relevantes aqui, nós pegarmos a nossa vitalidade, a nossa energia de vereador e lutar por uma saúde pública de qualidade, um hospital funcionando. Me parece que seria isso. Tudo que aconteceu de 2001 a 2008, a vice-prefeita de 2004 a 2008, Franciane Mota, era vice-prefeita da cidade. Ela também, em algum período, administrou a cidade, inclusive no período que o prefeito Pérez viajou. E se encontrar nesse período alguma irregularidade, a CPI vai pedir a cassação do mandato da prefeita? Então, vamos pensar. Não sei se perseguir porque alguém disse que é candidato a prefeito, a população vai ficar feliz com isso. Eu não sei se perseguir alguém traz algum resultado. Não sei. Politicamente vai trazer um resultado perseguir? Nós já falamos aqui que o ex-prefeito Pérez
responde à ação de improbidade. Já falamos aqui que a ex-prefeita responde à ação de improbidade. Falamos aqui, mas isso está sendo apurado. Todos nós somos inocentes até que prove o contrário. Essa ação feita pelo Ministério Público, que se fala de terrenos, é citado vereadores dessa casa. Citado o nome de vereadores. Então, o vereador que tem citado o nome dele nessa ação agora, assina uma CPI, porque se sente com medo de não assinar. Então é complicado. Essas coisas vão vindo à tona, mas no fundo, o que o vereador Bruno Pinheiro falou, é uma perseguição. Mas quem vai decidir isso é o povo de Saquarema. É o povo de Saquarema. O candidato da situação, já falei isso aqui, também responde à ação de improbidade. Mas todas as pessoas são inocentes até o trânsito em julgado de uma decisão. Eu já disse isso aqui. Até que se prove, o direito constitucional, todos nós somos inocentes até que transite em julgado uma condenação. E eu já disse aqui que muitas ações civis públicas de improbidade foram julgadas improcedentes porque fruto da perseguição de um Ministério Público. Também existe isso. Então, eu fico feliz com a CPI? Não. Por que não? Primeiro, porque traz insegurança jurídica para quem tem concessão de uso. Eu soube que ali onde tem essas concessões de uso, por último, as pessoas lá estão em polvorosa, dizendo, estamos sendo perseguidos. Nós também estamos sendo perseguidos. O cidadão que ganhou uma concessão está sendo perseguido. E esse cidadão vai ficar feliz em ser perseguido? Citaram na última vez aqui até coisas inverídicas. E não me deram a parte para eu me defender. Mas é isso. Eu tenho medo. Não medo de apuração, porque nós temos a nossa cabeça tranquila. Fizemos o que tinha que ser feito, fizemos certo. Agora, hoje mesmo está no jornal aí, publicado uma questão sobre um secretário do município. Está no jornal de hoje. Na semana passada tinha outra coisa publicada sobre enriquecimento ilícito. Mas para que a gente vai falar aqui questões que a gente viu no jornal, sequer a pessoa teve tempo de se defender? Então vamos esperar as coisas acontecerem, vamos ter muita cautela, e eu acho que, se a CPI encontrar alguma coisa envolvendo a atual administração, aí ela vai ter que tomar providência, vai ter que pedir a cassação do mandato da prefeita, não é? Decreto-Lei 201, porque a gente só pode cassar o mandato tendo uma prova do que aconteceu no próprio mandato. O mandato do ex-prefeito já acabou. Mas o mandato da atual prefeita é até mais 1 ano e meio. E se encontrou alguma coisa que aconteceu de 2013 até agora, 2012 até... Pode encontrar. Aí a CPI vai pedir a cassação do mandato da prefeita? Então, tenhamos cautela para que não jogue o nome do município numa lama apenas por perseguição política a alguém. Eu respeito essa casa, respeito todos os vereadores. Agora, vamos botar a mão na consciência e saber que tudo que aconteceu de 2001 a 2008, 2004 a 2008, a prefeita Franciane era vice-prefeita. Certamente ela tem uma participação nisso, né? Que o prefeito Pérez terminou em 2008 e ela foi eleita prefeita em 2008, para seguir um mandato de 8 anos, de 4, depois mais 4. Então a gente tem que ter cautela para que isso não venha trazer prejuízos, como a gente fala, né? Tiro no pé. Deu um tiro no pé. Queriam fazer uma coisa, mas viram que não tem mais nada para fazer contra o ex-prefeito, porque já passou 5 anos, está prescrito, pelo menos de improbidade está prescrito, vai ter que apurar coisa da atual administração, já que é até 2014, né?
Então, é isso. Na verdade, a gente vem aqui falar e dizer que a Câmara, normalmente é isso mesmo. Eu não sou vereador de oposição, não sou vereador de situação, eu sou vereador da minha própria consciência. Se nós temos que apurar alguma coisa, o vereador Bruno Pinheiro falou sobre uma CPI do ônibus. Vereador Bruno Pinheiro, você sabe que o decreto que fixou a passagem agora diz até 3h15? Até. Eu nunca vi disso. Nunca vi disso. A população sai de casa, pode pagar 3, 3,5, 3,10, 3,15, 3,2, porque a prefeita baixou um decreto até. Tem que fixar, a tarifa tem que ser fixada. R$3, 3,5, 3,15, não até. Porque a empresa faz o que ela quer. Hoje a empresa cobra R$3. Pelo menos até a semana passada. Eu nunca vi, se é promoção R$3, a prefeita ou nós da Câmara temos que baixar um ato aqui para fixar em R$3. Se a empresa aceita cobrar R$3 de promoção, é porque ela não tem interesse em cobrar mais do que isso. Mas o Poder Executivo diz que é até. Então, Vossa Excelência está... Aí sim, a CPI iria poder ajudar a resolver essa questão do transporte coletivo de nossa cidade. Dou a parte a Vossa Excelência. Não, é só para concluir o raciocínio de Vossa Excelência, que, aliás, além disso, para perceber a má-fé, não sei se é da empresa ou do desgoverno executivo local. Cartão que passa, Rio Card, era para passar R$3 na promoção, na hora de passar, passa R$3,15. Então, para Vossa Excelência ver, e todos que estão vendo que o negócio está ruim. Muito obrigado. Com essa informação de Vossa Excelência, eu tenho certeza absoluta que os vereadores vão assinar a CPI de Vossa Excelência. Porque isso é um descalabro, é a falta de responsabilidade de uma empresa que dá uma promoção para um cidadão e tira o dinheiro do outro através do Rio Card, escondido. Vossa Excelência está coberto de razão e eu quero agradecer ao presidente pela paciência, presidente. Desculpa, muito obrigado e boa noite. Continua franqueada a palavra. Está franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Paulo Renato. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora Maria de Fátima, cumprimentando nosso amigo Ronan, eu cumprimento todas as pessoas aqui nesse local. Uma boa noite a todos e boa noite o pessoal que está acompanhando pela internet. Senhor presidente, não era minha intenção fazer uso da palavra, mas alguns anos atrás ocorreu uma CPI nesta casa e culminou com a saída do presidente da época, aonde estava presente Roma Carte, Paulo Renato, Taeta e Gilvan. E nós tivemos que fazer essa CPI, como foi colocado aqui, cortar na própria carne, que era a coisa mais difícil que tinha, fazer uma CPI contra um próprio vereador junto do nosso convívio. E o vereador Rodrigo veio com requerimento, considerando que algumas pessoas trazendo para ele algumas denúncias sobre patrimônio público. Não é terreno, é patrimônio público. É um patrimônio do município. E ficou naquela, porque tem ano tal, e achou melhor fazer de 2001 até 2014, que também pode ser até 2015, eu não vejo problema nisso. E veio falar comigo. E eu falei para ele, como eu falo para vocês,
que a CPI é uma das coisas que a gente faz, não, no último instância. Vou discordar do vereador Chico sobre crime. Eu acho que crime é crime, não tem essa de prescrição. Se tem um crime prescrito, moralmente, esse crime é crime. Essa é a minha opinião sobre o que é crime. Ponto. Eu não estou preocupado se vai haver ou não. Eu não estou preocupado qual é a época que vai. A época está ali na CPI, até porque a CPI ainda não foi criada. Foi dada entrada, a mesa vai reunir para dizer se vai ou não, dentro dos termos técnicos, ver se vai abrir a CPI. Isso está sendo uma conjuntura que está na casa para poder fazer. Sobre se vai levar a Franciane a prefeito ou não, ou o prefeito Pérez, isso vai ser apurado na casa. Eu tenho a certeza que Franciane não tem problema nenhuma, como eu também acho que Pérez também não tem problema nenhum. Essa é a minha opinião. Mas tem que ser apurado. Fatos tem. E esses fatos têm que ser apurados. Eu não tenho medo nenhum de CPI, até porque há 5 mandatos eu estou nessa casa e faço parte. Só que uma CPI, para ser apurado 15 anos, não são 15 dias. Eu nem sabia que o Bruno Pinheiro ia apresentar a CPI do ônibus. Eu também sou contra o ônibus. Eu acho que é um conluio contra a cidade de Saquarema. Nós fizemos aqui uma licitação, não apareceu ninguém para poder fazer proposta, porque não há interesse. O próprio, as empresas, uma é sócio da outra, não consegue entrar na área da outra, não há essa aí. Eu acho que nós não temos ainda suficientemente para administrar 2 CPIs na casa. O prazo de uma CPI, 90 dias, que se for aberta pela mesa, que a mesa vai se reunir para isso acontecer, a gente tem que ir uma por vez. Essa é a minha opinião. Posso dizer a vocês que aqui tem uma comissão de transporte, onde é Abraão, Gilvan e Roger, que tem que se reunir com essa comissão de transporte para poder trazer fundamentos para isso. Houve, como Vossa Excelência disse, no passado, uma reunião, e não sei se esse relatório seguiu, se não seguiu, eu não lembro, eu era o presidente da casa, onde eu abri, onde eu chamei o senhor Edilson para vir aqui, onde veio, foi feito todo um levantamento, que o Gilvan pode falar sobre isso, que ele foi junto com a comissão, não sei. Queria dizer que não existe insegurança nenhuma no município, porque a gente quer saber sobre o patrimônio público. Vossa Excelência falou que tem vereador que vai aparecer, que não vai aparecer. Se aparecer, se for aberta essa CPI, se aparecer, vai estar dentro da CPI, e o vereador vai ter que se explicar. Me permite uma parte, vereador? Tem a parte, nobre vereador. Obrigado, vereador Paulo Renato. Nesse ponto eu queria falar. Eu fiz um requerimento de abertura de uma CPI. Não acusei ninguém. Foi dito pelo vereador que te sucedeu, que antecedeu, que existiam vereadores aqui citados nesse tal ofício enviado pela esse processo que vem ao processo da questão do loteamento do Verde Vale, que esse sim é fraudulento, já disse aqui e afirmo novamente. Vereadores que tinham sido citados ali. Mas nenhum desses vereadores ou vereador que foi citado se excluiu da assinatura. Eu te pergunto, vereador, por quê? Pergunto a vocês por quê? Porque não tem nada, vereador, que tire o sono desse vereador que assinou.
Por quê? Porque ele está tranquilo sobre tudo que foi feito. Não tem medo de CPI. Não vem aqui fazer defesa desnecessária e, para mim, desesperada sobre um requerimento de abertura de CPI, onde a nossa função é investigar. Vem aqui dizer porque, poxa, pode acontecer com a prefeita. Devia lavar a boca para falar da prefeita. Não pode falar da prefeita, julgando a prefeita como se fosse igual ao ex-prefeito, e no caso o irmão dele. Responde a diversos processos. Existem várias execuções já em curso no tribunal. Existe um processo do TCU, que é o processo do sanguessuga. É um processo conhecido nacionalmente, ele está envolvido. Então, senhor presidente, eu quero dizer aqui que, quando se fala em relação a terrenos, a patrimônio público, de que eles trazem insegurança. Insegurança é não fazer. Insegurança é não mostrar a verdade. Não existe isso. Dizer que está prescrito, existe sim um crime permanente. Porque essas doações, se foram feitas, essas retomadas, se foram feitas, estão sendo beneficiadas até hoje, porque as pessoas se encontram lá. Então não vem falar de prescrição, não. Existe o dano ao erário público, que é obrigação nossa investigar. A gente não está aqui apenas para penalizar, não. Isso aqui não é a caça às bruxas. Então não vamos deixar transformar uma CPI, que é muito importante ao nosso município, numa mera perseguição política, até porque o irmão do vereador não é a última bolacha do pacote. Não é. Já falei aqui. Já falei isso a todos vocês e volto a dizer, se for candidato, hoje pré-candidato, é fraco. E vamos mostrar isso na urna. Muito obrigado. Só continuando a minha fala, eu ia até falar sobre insegurança, sobre o vereador que assinou a CPI. Até porque, quando o vereador assinou a CPI, Chico, vereador, assinou seguro se ele tem alguma coisa lá ou se não tem. Eu tenho certeza que eu conversei, ele comprou de alguém isso lá. Foi dado em nome dele essa permissão. Tenho certeza disso. E se isso aconteceu ou não, a gente vai apurar. Não estou preocupado nada disso. Eu não vou perseguir seu irmão em nada, não tem nada contra seu irmão. Tenho, assinei e vou apurar. Isso eu não vou abrir mão, como todos aqui vão apurar, como Vossa Excelência também vai fazer parte da CPI também. Com certeza está aqui na casa, é vereador, vai fazer parte. Isso, mais uma vez, se o presidente assim abrir a CPI. Queria falar de Franciane. Eu tenho um carinho muito especial pela prefeita, como eu tenho pelo marido dela, e vejo ela uma pessoa de bem. Eu tenho maior tranquilidade de falar que, nesse momento todo que ela está aí, a coisa mais difícil que teve, ela dar uma concessão, ela assinar uma concessão. É uma coisa que as pessoas pedem e ela dificilmente assina. E se assinou, já que Vossa Excelência falou sobre Franciane, a gente vai apurar. E com certeza isso deve ter passado pela promoção social, deve ter passado pelo assistente social, isso tudo vai ser levantado, né? Como Vossa Excelência falou do secretário, que ora está na internet, né, sobre o vôlei, Vossa Excelência falou aqui. Eu tenho maior certeza, eu tenho o processo, chegou para mim o processo, Vossa Excelência falou aqui, e o processo chegou para mim, veio de São Paulo. Isso aí não é segredo para ninguém, todo mundo sabe disso. Vossa Excelência só levantou a bola aqui para poder falar. Até porque Vossa Excelência sempre agiu dessa maneira. Levanta a bola para poder falar, para poder falar sobre concede isso. Uma parte depois, vou vereador? conseguir todas. Vossa Excelência tem até amanhã de manhã a parte. Então,
eu gosto de falar as coisas e dou nome às coisas que eu falo aqui, porque eu sou muito transparente na minha vida. São 5 mandatos, não são 5 dias. E não sou marinheiro de primeira viagem, nem dou mergulho fundo. Eu sei até onde posso ir, e sei aonde eu quero chegar. Sei onde posso ir, até onde posso chegar. E Franciane, nesses 7 anos que está aí presente, e mais 4 anos de vice, que ela ficou quando seu irmão viajou, não vi ela fazer nenhuma bobagem nesses anos que ela está aí presente. Posso ter várias coisas contra alguma coisa que eu não estou satisfeito, que eu não posso ver, mas vou lá e discuto com ela. E digo mais, Vossa Excelência, o que eu converso com ela lá, eu não trago para a tribuna para falar. Eu discuto, acerto, converso, a gente faz acordo ou não, fica lá dentro. Não trago para a tribuna para falar, não. Porque eu acho que quando eu falei para ela e falo para todos vocês, ela não tem que receber ninguém. Os vereadores têm que conversar com o secretário dela, cortesiamente, ela aceita conversar com o vereador, não. E o que o vereador conversa lá com ela, não tem que trazer para a tribuna, porque foi um direito dela, em off, conversar com o vereador, e ela extravasou, falou alguma coisa, mas não é, porque ela atendeu a gente na sala dela, não é para chegar aqui e dizer isso ou aquilo. Então, eu fico pensando que, nesse tempo todo, Chico, eu fui perseguido. E sabe quem era o advogado contra mim? Vossa Excelência. Você lembra disso? Pois é. Vossa Excelência pediu a minha cassação. Vossa Excelência, num processo que hoje é seu amigo, doutor João Alberto, que Vossa Excelência fez o processo, como Vossa Excelência fez com outros também. E eu não me senti perseguido, não. Eu mostrei na justiça, portanto, estou no meu 5º mandato, isso foi no meu 1º, que nada daquilo era verdade. Mas no Brasil é diferente dos outros países. O acusado não prova nada. Quem prova é quem está sendo acusado. E eu tive que provar minha inocência. Isso na primeira eleição minha. Mas eu venho provando dia a dia, Paulo Renato nessa cidade. Então, essa CPI vai lavar muito. Talvez seja o maior lava-jato que já houve em Saquarema, igual esse lava-jato da Petrobras de Dilma. Tem a parte. Queria agradecer a Vossa Excelência sua parte. Posso afirmar, Vossa Excelência, que nunca entrei com nenhum tipo de ação contra Vossa Excelência. Eu, pessoa física, nunca entrei. Nunca. Eu posso ter advogado para um partido político ou para um cidadão e o cidadão entrou com ação, como aconteceu com o ex-prefeito Dalto Borges. Um partido político entrou com uma cassação do registro de candidatura dele e foi cassado, perdeu o mandato. Ganhou por 850 votos no voto e perdeu o mandato por irregularidades. Mas foi, aí eles atribuem a mim a perda do mandato. Eu não tive culpa nenhuma. Quem teve culpa é quem fraudou, quem fez o errado. Eu fui advogado, nesse processo eu nem advoguei, porque era procurador-geral e estava impedido de advogar. Eles atribuem a mim essa questão. Quando esse vereador fala, dá até pena. É um vereador completamente desqualificado. Vereador, olha só, a parte é comigo. Eu sei. Vossa Excelência fala da parte que eu falei. O vereador é problema seu e dele lá. Depois sei, você não vai usar a minha parte para falar de vereador, não. Está no enredo, vereador. Vossa Excelência dizer que eu fiz ação contra Vossa Excelência, eu não fiz ação contra Vossa Excelência. Eu posso ter advogado. E por que eu advoguei? Porque eu sou reconhecido na cidade como um advogado competente, bom advogado.
E os advogados que não são fracos, não são nem chamados para advogar para alguém. E quando são chamados, perdem a ação. Quando eles botam lá, perdem a ação. E perderam, e vão continuar perdendo, porque o advogado é fraco. Não tem nenhuma ação, Senhor não tem presidente. ação. Então, vereador, Acabou, rapaz. continuando com o senhor, só para terminar, eu não fiz ação contra Vossa Excelência. Eu posso ter, nunca advoguei, eu fiz ação contra você, nunca fiz. Eu posso ter advogado, fui convocado para defender um partido político, e aí eu defendo bem, Excelência. Aí eu defendo bem, porque eu estudei para isso, são 25 anos, 27 anos de advocacia. Estudei, procurei saber. O outro não, o outro é fraco. olha Aí só. fala das bobagens, aí Já é brincadeira. acabou a Obrigado, sua vereador, parte. pela parte. É só para dizer a Vossa Excelência que realmente Vossa Excelência é um grande advogado, isso não tenha dúvida, mas perdeu para o meu advogado. Isso é uma coisa que realmente um ganha e o outro perde. Vossa Excelência é um grande advogado, não vou nem falar, mas o meu advogado assim levou ação contra Vossa Excelência. Então, nem todo mundo é tão bom, nem todo mundo é tão ruim. O bom mesmo foi crucificado. Isso que era bom, esse era um bom advogado. Quero dizer a Vossa Excelência também, que falou sobre serviço público, né? Falou sobre o hospital. A gente tem que realmente ver o hospital. Claro, tanto a gente está vendo o hospital que criou-se um hospital novo em Saquarema. Então a gente está preocupado, o governo está preocupado com o hospital, criou um novo hospital, trouxe para Saquarema um hospital que, se a gente tivesse manter aquele hospital, pode fechar a Câmara e dar o dinheiro da Câmara, fechar a Prefeitura, que não consegue. O hospital não consegue, o dinheiro daqui não consegue manter. Então, tem que ser mantido pelo governo do Estado, mais o governo federal e mais o governo nosso, municipal. Então, eu acho que a gente não tem que embrulhar isso por causa de uma CPI, embrulhar a administração, não. São coisas independentes. Então, eu não estou preocupado com nada. Desde o momento que eu assinei essa CPI, que tem tudo para ser um lava-jato, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer o levantamento. Não tenho problema nenhum sobre isso. Não tem problema nenhum. Agora, Vossa Excelência dizer, eu acho, estou preocupado, que vai pegar alguém, não estou preocupado com nada. Cada um tem que se preocupar pessoalmente com cada um. Como Vossa Excelência falou, eu não sou advogado, mas sou vereador e vim para fiscalizar. Como Vossa Excelência, no partido, teve que advogar contra mim, pessoa física, na época, pedindo a minha cassação ao doutor novamente Eduardo Clausen, né? E não conseguiu, eu agora vou trabalhar numa CPI para ver o que vai acontecer, né? Nessa parte de terrenos, que não é só terreno, né? Na realidade, é toda uma parte de um mobiliário público que a gente tem que olhar. Porque a nossa prefeitura, o nosso município, já não é um município, é um município carente. Já não existe, né, tanto dinheiro. E se a gente começar a dar o patrimônio para pessoas que não precisam, para pessoas que têm condições de comprar, aí fica difícil. Tem a parte, novo vereador. Obrigado, vereador. É só com relação a essa questão, Vossa Excelência estava agora falando sobre advogados. Me desculpe, mas não posso ficar calado. A competência é tão grande, que o irmão do excelente advogado... Vossa Excelência que Eu estou agiu da falando com mesma Vossa forma Excelência. que agiu comigo. Você está gostaria falando de uma um outra minuto coisa a que não tem mais, nada a mas ver. ele Deixa ele terminou, eu falar tô na terminando. tribuna, depois Faz se ele parte quiser do falar. contexto. Deixa Faz ele parte falar do na contexto. tribuna. O irmão do vereador é o ex-prefeito que mais tem processo hoje na Justiça de Execução. São 37. De improbidade administrativa são 15. Estão aqui. Quem quiser pegar está aqui comigo, que é público. E vai ganhar todos. E são... Por quê? Porque ele era o procurador-geral. Ele que assinava e determinava o que podia ou não podia. Ou seja, é competente demais. Para deixar isso aí, meu filho. Obrigado. E vai ganhar É todos. só para colocar que o processo todo culminou pelo um processo do Verde Vale, né? Isso tudo começou pelo aquele processo do Verde Vale. E aí as pessoas, porque eu costumo dizer o seguinte, quem trabalhou com Pérez vai levar as coisas para Pérez, quem trabalhou com João vai levar as coisas para João, e quem trabalhou com Franciane vai levar as coisas para Franciane. Então,
A gente sabe quem está lá dentro, no governo de João, que foi o primeiro governo que fez um concurso público na época, estão lá, são gratos e acaba passando as coisas, como a gente sabe. Como o Rodrigo me passou alguns documentos, eu fiquei estarrecido. Jamais poderia imaginar que isso poderia acontecer numa cidade igual a nossa. Médico ganhando concessão. É uma coisa que a gente acha que jamais poderia acontecer, né? Então eu fico imaginando até onde vai chegar isso. Fico imaginando aquele pobre coitado que vai na promoção social, enfrenta a fila, fica lá anos, né? Anos e anos pedindo um pedacinho de terra. Não recebe nada. Não recebe nada. Aí eu fico imaginando, mas meu Deus, por que sofrem tanto e outros têm tudo, ainda tem mais alguma coisa do governo? É uma loucura. Eu não posso acreditar que o que Rodrigo me mostrou é verdade. Eu não posso acreditar nos processos que o Rodrigo mostrou que tenha veracidade, gente. Não posso. Você falou da passagem de ônibus, isso é pinto. Que eu acho também um absurdo, já falei dessa empresa de ônibus. Eu acho um absurdo. Apesar de ter comprado 4 carros novos, que colocou para trabalhar, 4 carros novos, com elevador para deficiente físico, mas ainda é pouco, a gente tem que cobrar muito mais. Eu posso pedir uma parte de Vossa Excelência? É um prazer. Vossa Excelência está entrando nessa briga conjugal, que daqui a pouco os dois estão juntos. É marido e mulher. Todo mundo sabe disso, que a oposição só tem uma nessa cidade. Desenterrou defunto. O pior prefeito de Saquarema. Desenterrando defunto. Meu Deus do céu. Eu não quero distância. Chego a me arrepiar quando passo perto. Mas ele trabalhou no primeiro mandato. No primeiro, infelizmente, trabalhou com esse ex-prefeito. Mas, e aliás, o advogado de Vossa Excelência é meu amigo. Com certeza ele é muito bom. Conheço ele. Eu quero apenas perguntar 2 coisas, Vossa Excelência. Primeiro é pela CPI, que Vossa Excelência, pela experiência, falou que na Câmara não comporta 2 CPIs. Mas será que não comporta? Será que a gente não tem essa competência, essa força de vontade? Porque o serviço do transporte público está ruim. Está ruim. Não é contrato unilateral. É bilateral. E o segundo, Vossa Excelência falou de médico. Mas Vossa Excelência sabia que tem pai de prefeita limpando também esses terrenos de concessão? Eu já vi. Vou filmar e vou mostrar para Vossa Excelência. Muito obrigado. Pode ser que tenha até pai de prefeito limpando, mas com certeza a máquina deve ser dele. Com certeza ele está trabalhando do suor dele. E não está trabalhando com máquina de prefeitura. Ele está trabalhando por ele. Eu já vi, Vossa Excelência, já vi. Agora, eu gostaria de dizer que aqui tem pessoas, vereadores aqui, que não é só vereador, né? Que muitas das vezes só chega no horário das 6 horas, das 18 horas, para trabalhar na casa. Será que esses vereadores têm condições de participar de uma CPI? De ficar o dia inteiro na casa, pegando material, para poder trabalhar? Será que tem condição? Não tem. Tem outros afazeres, não tem condições. Será que vai ficar 3 ou 4 sobrecarregado para poder apresentar o relatório? Ou será que é só para jogar para a plateia? Totalmente diferente. Eu quero participar de uma CPI que eu vou trabalhar nessa CPI. Eu vou largar meus afazeres para estar aqui na Câmara a semana trabalhando. Eu penso diferente. Eu trabalhei numa CPI, vocês não trabalharam, eu já dei o nome, e Gilvan estava aqui, doutor Fábio tinha acabado de chegar aqui nesta casa, nós trabalhávamos dia e noite. Saía daqui com um processo desse tamanho para sair um relatório. Coisa de louco. Então eu estou dizendo a minha experiência, mas isso eu não sou o dono da verdade.
Existem mais 12 vereadores. Eu estou falando no meu caso, eu não tenho condições de trabalhar em 2 CPIs. Eu não tenho. Sobre empresa de ônibus, para mim é uma porcaria. Nunca deixei de falar isso aqui, não. Sou contra. Mas já falei para você que não tem ninguém que queira botar ônibus em Saquarema. A não ser que Vossa Excelência compre os ônibus e entra numa licitação e bota os ônibus para rodar. Porque, olha, há muito tempo vem fazendo isso e não consegue outra empresa para Saquarema. Já falei isso aqui várias vezes. Vossa Excelência, tenha a paz que quiser, mas só um minutinho, que ele me pediu Eu só aqui a vou parte. comentar, não vou cortar seu raciocínio, me desculpe. Vossa Excelência, só complementando, meu sonho é fazer o que o prefeito do partido do senhor, do Partido dos Trabalhadores, faz lá em Maricá. É um ônibus de graça para o povo. O povo aqui de Saquarema é muito sofrido. Muito obrigado. Não, mas é o meu sonho também, não pensa você que não é, não. Quem não tem o sonho de botar um ônibus de graça para a população? Quem não tem esse sonho? E a gente pode sonhar, né? Porque o povo nem sonhar pode, porque eles não têm carro. A gente ainda pode sonhar, né? Que nós temos carro para andar. O povo anda a pé, coitado. Tenha a paz, senhor vereador. Obrigado, vereador, pela cortesia, já pela 3ª vez. Mas Vossa Excelência estava falando em CPI, Lava Jato, CPI, falou sobre o médico que ganhou estranhamente esse terreno. Vou mais além, também Vossa Excelência já tomou conhecimento. Familiares do ex-prefeito. E eu não queria aqui taxar uma CPI como Lava Jato, como qualquer coisa assim, mas não podemos deixar que tudo isso aconteça. Por quê? Porque é dever nosso. Não pode vir aqui parentes de prefeitos, parentes de vereadores, parentes. Se a CPI, para mim, vai virar CPI da grande família. Porque eles foram beneficiados. Nós vamos apurar. Nós temos que dar essa segurança ao povo. E vamos dar. Muito obrigado. Eu acho que nós vamos poder explorar bem depois que o presidente assinar isso. Nós vamos ter que explorar bem isso. Mas no momento eu só queria falar porque ficou um negócio de querer deixar as pessoas meio confusa quem tem terreno público, né? Que foi dado concessão. Não é por aí. As pessoas que tomaram a concessão, que está dentro do padrão, não vai ter problema nenhum. E é isso aí. Então, essa era meu posicionamento, né? E fico feliz de poder vir à tribuna falar sobre CPI, porque é uma coisa ruim. Questão de ordem, presidente. Para casa. Tem todo. Presidente, já passou do horário? Só pedir a prorrogação de mais 30 minutos. Pode não. Senhor presidente, eu tenho até a intenção de ajudá-lo e dizer que só pode prorrogar o horário 10 minutos antes do término. Então, no momento, a gente não pode mais prorrogar. Vossa Excelência tem que terminar a sessão. Boa noite, meu muito obrigado. Não havendo mais oradores na noite de hoje, vou passar direto para o segundo expediente. Votar em votação em bloco dos projetos de título cidadão saquaremense. Falar o nome do autor e os agraciados. Autor: Guilherme Ferreira, Jorge Pereira, Guilherme Ferreira, Elmir de Farias, Romacarte Azeredo, João Carlos Campelo de Souza, Romacarte Azeredo, Reinaldo Rangel de Azeredo, Adriana Maria, Cilésio Ferreira Chaves, Adriana Maria, Ioneida Petnati, Romacarte Azeredo, Isaura
Ciência é honra, Roberto. Isaula Enide Souza. Primeira votação. Está em discussão. Vou tirar a discussão e botar a votação. Os senhores que aprovam continuam como estão. Aprovado. Botar em primeira votação denominação de rua. Autor, Romacarte Zeredo. Dispõe sobre denominação de rua no loteamento Vilar de Mato Silva, Saquarema. Denominação da rua Pau Brasil. Vou tirar em discussão. Botar em discussão. Está em discussão. Vou tirar em discussão e botar em votação. Os senhores que aprovam continuam como estão. Aprovado. Tá. Agora botar em segunda discussão dominação de rua. Não. Projeto do autor Bruno Pinheiro. Projeto. Oi? Denominação de rua. Rua Lígia Varela Maia. Localidade de Mombaça. Vou tirar em discussão e botar em votação. Está em discussão. Tirar em discussão e botar em votação. Os senhores que aprovam continuam como estão. Projeto de lei do Poder Executivo. Projeto de lei complementar número 15 de 2015. Altera a lei complementar número 01 de 11 de dezembro de 98. Está em discussão. Em discussão, senhor presidente. Só para saber, é o Conselho Tutelar? Contribuinte. Contribuinte? Eu não, Conselho de Contribuinte. Eu vou me abster porque eu não votei a primeira discussão. Está em discussão. Vou tirar em discussão e botar em votação. Os senhores que aprovam continuam como estão. Aprovado. Primeira votação. O autor, vereador Bruno Pinheiro. Projeto de lei número 11, 2015, dispõe sobre a vitalização de ciclovias. Que isso? Ciclofaixa locais de tráfego de compartilhados. Essa é a primeira votação? Segunda. Primeira. Está em primeira votação. Está em discussão. Tirar em discussão e botar a votação. Os senhores que aprovam, continuam como estão. Aprovado. Não havendo mais nada para a noite de hoje, quero mais uma vez lembrar os senhores que quinta-feira não haverá sessão. Desejar a todos um bom feriado, um bom final de semana, uma boa Semana Santa. Vão com Deus e muito obrigado.